Paz do Senhor, queridos. Que bom estar com vocês de novo. E eu espero que tenhamos um tempo bom, muito bom na presença do Senhor. A última vez que eu estive aqui, na realidade foi a primeira vez, eu fui muito marcado por vocês, né? E eu já andei bastante por aí e já levei muita informação a respeito de vocês, dizendo que aqui é uma igreja linda, uma igreja maravilhosa, uma igreja de pessoas que amam a Jesus e que querem, dia após dia, se aprofundarem num relacionamento mais vivo, mais verdadeiro, né, mais genuíno, menos religioso, mais autêntico. E as pessoas já estão apaixonadas por vocês aí, né? Na realidade, não precisa falar muito de vocês, porque já são bem conhecidos mesmo. E quando eu recebi o convite para estar aqui, novamente, meu coração se encheu de alegria, meu coração se encheu de um prazer enorme, e eu prontamente disse sim, porque eu entendo que nós estamos vivendo aqui tempos proféticos nessa igreja. Eu entendo que Deus está fazendo coisas assim extraordinárias para que vocês possam ir além de onde vocês já chegaram, possam conquistar além do que vocês já conquistaram. Eu penso que o Espírito Santo está nos chacoalhando esses dias, nesta igreja local, neste ministério, para que possamos, de fato, captarmos a mente do Senhor e, consequentemente, nós correspondermos a Ele. Amém, queridos? Bem, deixa eu só dar um alôzinho para que você se sinta um pouco mais encorajado. Dentro desses 4 gigas de mensagens, você vai ter um curso inteirinho sobre os dons do Espírito Santo. Eu fiz questão de trazer esse pendrive aqui, tudo sobre os dons do Espírito Santo. Você vai ter aqui de uma forma muito, muito especial e você vai ser edificadíssimo. Além de você poder adquirir esse material que vai contribuir para a manutenção da nossa agência, que chama AIM, né? Accord International Ministry, que é uma agência voltada para levar saúde, edificação às igrejas locais. Toda a equipe que comigo trabalha, nós estamos voltados para ajudar as igrejas locais a serem igrejas saudáveis, igrejas frutíferas, igrejas, né, que possam expressar o amor e a graça do Senhor. E para isso nós precisamos de recursos também. E o pouco lucro que nós temos da venda dos nossos materiais nos ajuda a manter toda uma equação financeira altíssima que envolve o nosso trabalho. Amém? E depois que você adquirir, se você quiser copiar e distribuir gratuitamente, você pode fazer isso, né? Você não precisa autorização, já estou te dando. Você quer copiar 1, 10, 20, 30, 40 mensagens, colocar no seu Facebook, se quiser dar o direito autoral, você dá. Se não quiser também, você faz o seguinte, ouça a mensagem, melhore ela, pregue com mais unção, glória a Deus. Então, eu estou te dando um material aqui muito rico, mas muito rico mesmo. Você vai ser muito abençoado por isso. Pastor Paulo, posso te presentear com um? Glória a Deus. Amém? Por nada. Um presente singelo. Glória a Deus. Amados, eu quero falar algo da parte do Senhor hoje. Eu vou falar sobre o Espírito Santo, mas de uma forma profética. Não vou falar apenas da pessoa do Espírito, eu não vou falar apenas da sua forma de ser e agir, da sua forma de interagir com o plano eterno de Deus, trazendo-o de forma revelada para nós, mas eu quero partilhar alguns pensamentos do Espírito Santo dentro de uma linha profética. E eu quero, em primeiro lugar, dizer que nunca existiu, nunca existiu na história um tempo tão propício para nós buscarmos o avivamento. Eu já estudei muito história da igreja, eu já estudei muito questões que invadiram a nossa civilização, e eu tenho percebido que os nossos dias são dias de extrema carência de um verdadeiro e profundo avivamento. Sem ele, queridos, nós vamos ter muita dificuldade de ser e viver como igreja, de ser e viver como cristão, né, que possa de fato influenciar a nossa geração. Para que você entenda a força da minha declaração, eu não vou fazer uso da história, eu vou fazer uso da Bíblia. Se você pegar as escrituras lá na epístola de Paulo, na carta que ele escreveu a Timóteo, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 1,
ele vai relatar para nós ali uma questão profética, que retrata um tempo, né? Depois nós vamos voltar ao texto e vamos examiná-lo com mais profundo. Então ele está falando ali de um período profético, um tempo profético, né? Paulo fala que nos últimos tempos as coisas seriam difíceis. Se você pega o livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, e também a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele não vai dizer ali de tempos, ele vai dizer ali de dias proféticos, que também seriam dias muito problemáticos, dias terríveis de serem vividos. Se você pega a primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 18, ele já não fala de tempo, ele não fala de dia, mas ele fala de hora profética. E a hora profética relatada por João, na sua primeira epístola, também retrata um período de tempo muito complicado, João capítulo 2, versículo 18. Então, escatologicamente ou profeticamente, estamos vivendo a última hora, né? Ou melhor, estamos vivendo a última hora dentro de um dia de uma grande temporada. Então nós precisamos estar atentos para entendermos como que são esses dias. Devemos estar atentos para saber, né, como se relacionar com o Espírito Santo, porque na minha percepção sobre entender o Espírito Santo, não é apenas conhecer a sua pessoa, mas é conhecer o seu ministério. Não é apenas se envolver com experiências pessoais com eles, que são extremamente importantes, mas que destas experiências pessoais, elas possam ser traduzidas em um ministério para a nossa geração, a semelhança de Davi, que serviu a sua geração na época com as revelações que o próprio Espírito Santo havia dado para ele. Então nós precisamos entender o tempo profético, precisamos entender em que geração estamos vivendo, o que estamos presenciando, para podermos interagir de uma forma muito precisa com o Espírito Santo. E aqui eu quero que você já abra o seu coração para entender algumas questões muito sérias. Se você olhar, a Bíblia ela retrata muitos períodos como períodos proféticos. Por exemplo, o nosso período, né, retratado por Paulo, é um período difícil. E Jesus retrata esse período difícil como os dias de Noé. Se você observar no livro de Lucas, capítulo 17, em relação ao livro de Gênesis, capítulo 16, profeticamente, pela própria boca de Jesus, essa última hora, dentro desse dia, dentro desse tempo, nós estamos vivendo a semelhança do que aconteceu nos dias de Noé. Noé foi um homem que soube interagir com o Espírito Santo na sua época. E se nós não soubermos interagir com o Espírito Santo em nossa época, por mais que nós saibamos todas as suas características, por mais que saibamos toda a sua forma de ser como pessoa, e não soubermos interagir com o propósito que Ele quer revelar, nós vamos perder a nossa geração. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer conosco em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o que nós precisamos entender é o que eu, de uma certa forma, já falei. Vivemos dias difíceis, os dias de Noé eram difíceis. Vivemos dias tenebrosos, os dias de Noé eram dias tenebrosos. Agora, nós precisamos entender que, nos dias de Noé, Deus estava trabalhando. Quantos concordam comigo? Deus estava fazendo algo lá. Mas, infelizmente, pouquíssimas pessoas souberam compreender o que Deus estava realizando. Nós podemos entender ali que 8 pessoas, Noé, sua esposa, mas os seus filhos e as suas noras. 8 pessoas apenas compreenderam o ambiente profético e puderam interagir com o que Deus estava construindo. E eu espero que a nossa geração, queridos, não seja uma geração que perca esse período profético, que perca essa movimentação dos céus na terra, que nós não venhamos estar distraídos com os nossos próprios interesses, com a nossa própria vida, com os nossos afazeres, por mais nobres e justos e honestos que sejam. Eu espero que sejamos a semelhança daquela geração, ainda que pouco, que pôde entender o que os céus estavam querendo fazer na terra. E se nós não nos relacionarmos com o Espírito Santo, nós vamos ter apenas uma percepção humana e uma análise extremamente superficial
da nossa geração. Então guarde esses conceitos no seu coração, porque eles são importantes para você entender a geração que vivemos. Se você perceber, os dias de Noé são bem assemelhados ao que Paulo escreveu na primeira carta e na segunda carta. São dias em que as pessoas não estão muito interessadas nos céus, estão extremamente buscando os seus próprios interesses e a sua própria vontade. A Bíblia fala que nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. São 4 características das necessidades mais básicas da existência do ser humano. É comer. Alguém é crente aqui? Porque crente sabe que é comer, não é verdade, gente? Não é? Um dia eu fui na casa de um irmão e falou assim, crente não bebe, não fuma, mas come uma barbaridade. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma festa lá na nossa igreja e convidei um buffet e o camarada não estava acostumado a servir crente. Na hora que eu vi o tanto de comida que ele trouxe, eu chamei ele de lado. Eu falei, você trouxe só isso daí? O que é isso, pastor? Tem muita comida aí? Eu falei, você tem certeza? Está preparado aí para um rebote? Falou assim, não, pastor, vai dar certo. Mas não deu na metade da festa, meu irmão. O pessoal já estava orando para a multiplicação, porque as vasilhas já estavam cheias, estavam vazias. Então você percebe que comer, beber, casar e se dar em casamento está falando sobre da nossa sobrevivência como ser e da nossa sobrevivência como sociedade, de necessidade de se multiplicar. Então você percebe que o que saiu da boca de Jesus foi algo muito sério, muito importante, discernido por Paulo debaixo desta visão escatológica ou profética. Eu quero descrever, por exemplo, algumas questões que estavam lá nos tempos de Noé e que também estão nos nossos dias. Se você observar, por exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 2, diz que os nossos tempos serão tempos de quê? Abandono da fé. Irmãos, nós estamos vivendo esse momento agora, exatamente esse exato momento. Abandono da fé. Segundo, nós vamos ver uma ação extremamente forte de demônios. Você vai perceber que o texto fala que as pessoas estariam muito assediadas e envolvidas com doutrinas de demônios. A nossa geração está vivendo isso. Uma outra questão, nós vivemos tempos de falsos mestres. Vivemos tempos das pessoas ensinando coisas que não são verdadeiras, principalmente na ótica celestial. E vivemos dias em que os fundamentos cristãos, religiosos e até, podemos dizer, bíblicos, eles são extremamente superficiais quando eles não são, inclusive, verdadeiros. Eles são tidos como fundamentos, mas muitas vezes eles, se comparados com a verdade das Escrituras, não podem ser considerados como tais. Se você vai para a segunda carta lá, de Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, nós vamos perceber que nós temos ali uma sociedade extremamente antropocêntrica. Você vai encontrar, eu não vou me deter nisso, porque eu quero voltar essa mensagem para uma outra área, você vai ver 19 características sendo arroladas ali de uma sociedade extremamente antropocêntrica, extremamente voltada para si, tentando resolver os seus problemas e apenas os seus problemas, e quando sobra um pouquinho de tempo, ela volta a tratar os seus problemas. Ela está não muito interessada sobre a questão da sociedade. Nossa concepção de que esse tipo de gente está no mundo é muito fácil, porque quando a gente fala sobre olhando e vendo 19 características antropocêntricas, mas uma coisa que me chocou, e aqui a gente tem que começar a entender um pouquinho o ambiente profético das coisas, é que do versículo 5, do versículo 8, o texto fala uma coisa extremamente forte, que são estas pessoas que abandonam a fé, que estão às vezes debaixo de influência demoníaca e que muitas vezes estão com fundamentos completamente errados. São pessoas totalmente antropocêntricas. Elas estão dentro das nossas casas, estão dentro das nossas igrejas, estão dentro dos nossos auditórios. E aqui é que dói. E aqui é que machuca. Porque até o momento, quando eu estou falando de uma geração, estou falando de um tempo, estou falando de uma hora,
estou falando de um dia, e trazendo essas questões fortes, a gente só imagina no mundo. E eu perguntei para Deus, quando Ele me abriu os olhos sobre isso, falei, Deus, mas por que isso está acontecendo na nossa geração? Por que isso está acontecendo com a nossa igreja? Por que isso está acontecendo nos nossos dias? O Espírito Santo me falou várias questões, mas eu quero dizer apenas duas esta noite, para que você esteja atento. A primeira coisa que o Espírito Santo me falou é sobre a forma como nós atraímos as pessoas para dentro dos nossos auditórios, que nós chamamos de igreja. O Espírito Santo falou que muitos de nós entramos para dentro dos nossos auditórios, chamado igreja, sem entrar pela porta do reino. E qual que é a porta do reino? Alguém conhece qual que é a porta do reino? Arrependimento de obras mortas. Muitos de nós estamos assentados no nosso auditório, porque a igreja é um lugar legal, de boa convivência, de gente de boa fé, de gente que tem, no mínimo, boas intenções. Então, é gostoso viver num ambiente assim, e as pessoas acabam se acostumando e ficando ali. Mas, queridos, igreja, ela não foi constituída por Jesus para ser um clube. A igreja não foi constituída para ser um lugar legal. A igreja foi constituída para muitas outras coisas. Ela pode ser legal, ela pode ter a sua filantropia, a sua sociedade, as coisas em comuns, mas esse não é o papel principal da igreja. E o Espírito Santo foi abrindo os meus olhos, e eu comecei a ver várias verdades bíblicas, eu comecei a perceber que na realidade não tem outra forma de nós nos relacionarmos com Deus, senão pela porta do arrependimento. Por exemplo, vamos lá, vamos pegar o texto, quando Jesus está diante de Nicodemos ali, eu não sei por quantas noites eles fizeram uma reunião agradável, uma amizade gostosa, um relacionamento gostoso, ao ponto de Nicodemos já estar tão influenciado pelas mensagens de Jesus que o chamou de bom mestre. Mas Jesus falou assim, eu quero que nós cheguemos a uma conclusão dos nossos dias de conversa aqui, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. E você vai perceber que Jesus vai decorrendo naquela história, ele vai percorrendo por aquela verdade, ele diz que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E ele diz que ninguém pode entrar no reino dos céus se não for batizado. Então você não vê e você não entra pela porta do novo nascimento. E nós entendemos que novo nascimento não se recebe por osmose. Novo nascimento se recebe por arrependimento. Essa é a primeira coisa que o Espírito Santo vai precisar nos ajudar a restaurar no nosso padrão de ser e viver como igreja gloriosa. Porque nós precisamos que as pessoas, ao adentrarem nesse auditório, estejam debaixo de uma forte influência profética, como diz a palavra do Senhor, que por todos vai ser revelado os mistérios do seu coração, e elas vão cair com o rosto em terra, reconhecendo que Deus está no nosso meio. Nós não precisamos que as pessoas se acheguem em nossos auditórios e vejam o quanto nós somos organizados, ainda que isso é importante. Elas não precisam ver o quanto nós somos educados, ainda que isso é importante. O quanto nós somos pessoas de propósito, ainda que isso seja importante. Acima de tudo, quando as pessoas se achegarem a nós como igreja gloriosa, como igreja militante, como igreja que está na responsabilidade de ser porta-voz dos céus da nossa geração, que elas possam dizer, Deus está no meio de vocês. E quem é o Deus presente, quem é o Deus Emanuel na igreja? É o Espírito Santo. O Pai está sentado lá, o Filho está à direita, mas quem é o Deus que está na igreja? É o Deus chamado Espírito Santo, que conforme vocês estão falando no tema que vocês estão desenvolvendo este mês, ou não sei, por 2 meses, infelizmente é o Deus esquecido, é a verdade esquecida, é a pessoa mais importante para a nossa geração. Se nós não prestarmos atenção na forma do Espírito agir, dele conduzir a obra de Deus, dele nos conduzir dentro desta obra, não tem como, nós continuaremos nessa mesma pegada, de ser uma igreja agradável, mas que não produz vidas para a eternidade. Nós temos que parar para pensar sobre isso, porque na realidade, queridos, o que eu entendo, resumindo toda essa introdução da mensagem aqui, o que eu entendo é que esse nosso mundo profético, o mundo da última hora, é um mundo dissoluto.
Depois você procura no dicionário para entender essa palavra, porque ela é muito profunda. É um mundo dissoluto. A sociedade que vivemos é uma sociedade dissoluta. As famílias, em sua grande maioria que compõem a sociedade, são famílias dissolutas. E se nós negligenciarmos a pessoa do Espírito, a manifestação do Espírito, a graça do Espírito, nós não vamos conseguir lidar com essa situação que é representada profeticamente nas Escrituras. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantos concordam que a Bíblia é a verdade? Diga amém. E quantos concordam que eu li a Bíblia aqui? Diga amém. Você tem que entender comigo, então, que o que está lá é verdade. O último dia que nós vivemos profeticamente são marcados com esses tipos de pessoas. Aí eu vou te jogar algumas perguntas mais. Vocês acham que podemos resolver esse problema da sociedade em que estamos inseridos? Vocês acham que podemos resolver o problema da geração, onde somos responsáveis de levarmos uma mensagem para elas, com a nossa própria força e com a nossa própria capacidade? Você acha que a gente consegue mudar o sistema? Será que a gente consegue mudar as pessoas? Será que a gente consegue mudar as circunstâncias que estão ao nosso redor por nossa própria capacidade? Não, meu querido. Eu te faço uma outra pergunta. Você acha que com a nossa religião, aonde vivemos muito mais baseados em nossas técnicas, em nossas fórmulas, nós poderemos resolver esse problema? Não, jamais. Então, se nós como pessoas, ou nós como instituição, negligenciarmos a obra do Espírito Santo, nós nunca poderemos mudar o meio em que nós estamos inseridos. Nós nunca poderemos transformar as pessoas que se achegam a nós. Na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a estrada de Damasco. Alguém se lembra disso daí? A estrada de Damasco representa um lugar onde o Espírito ele pode ter a plena e a liberdade total de agir e mudar o homem. Sabe por quê? A nossa educação, eu já disse, torno a repetir, ela é importante, mas ela não transforma as pessoas. O que pode transformar o homem é uma pessoa chamada Espírito Santo. Somente o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo tem o poder de transformar a mentalidade do ser humano. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem de que ele de fato precisa de uma mudança radical na sua vida. Queridos, não serão bons cultos que vão produzir isso, não vão ser bons sermões que vão produzir isso, não vão ser bons ensinamentos que vão produzir isso. Você tem que entender que nós precisamos mais do que bons sermões, nós precisamos da influência do Espírito, nós precisamos mais do que boa organização, nós precisamos da influência do Espírito, nós precisamos mais do que bom comportamento, nós precisamos da ação do Espírito Santo, e cabe a você e cabe a mim sermos os manifestadores do Espírito Santo da nossa geração. Por quê? Porque há alguém aqui que de fato se considera verdadeiramente salvo? Diga amém. Aleluia. Eu ouvi um amém meio xoxo, acho que eu vou começar a pregar sobre arrependimento essa noite, pastor, para que as pessoas se convertam dos seus pecados. Mas eu acho que você estava distraído e talvez negou a sua salvação. Mas eu vou dar um tempo de você se reconciliar, porque o livro da vida ainda não foi aberto, tá bem? Vem cá. Quem aqui se considera verdadeiramente salvo, diga amém. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta, queridos. Se você é verdadeiramente salvo, e você nasceu de novo, você se tornou o templo do Espírito Santo. Quantos concordam comigo? Diga amém. Aleluia. E quantos então concordam que o Espírito Santo que você tanto procura, ele não está longe de você? Então nós deveríamos parar de pedir para o Espírito Santo vir. Nós teríamos de começar a dizer para ele: ensina-me a compreender a sua mente. O Espírito Santo que você tanto procura, ele não está no céu agora. Ele está dentro de você. Ele está aí dentro de você, 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 dentro de você. Olha, estou ouvindo 2 améns aqui, o Espírito Santo está dentro de você. Não, estou começando a entender que vocês estão começando a entender o que de fato vocês precisam entender para fazer a diferença. Aleluia. O Espírito Santo não está no céu, o Espírito Santo está dentro de você. Quem nasceu de novo, diga amém. Quem nasceu de novo, diga amém. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado. Eu sou o templo do Espírito Santo.
Aleluia. Diga assim: eu tenho a presença permanente do Espírito Santo dentro de mim. Aleluia. Ele é o Deus Emanuel, o Deus presente todos os dias. Vamos lá, diga forte para quem está ao seu lado: eu acordo com Ele, eu durmo com Ele, eu vou ao trabalho com Ele, eu faço esportes com Ele. Aleluia. E eu não quero que você fale isso, apenas pense. Alguns até pecam com o Espírito Santo aí dentro. Por quê? Porque nós temos uma mentalidade equivocada. Se você olhar, por exemplo, o Novo Testamento, você vai perceber que a partir do momento em que eles receberam e foram revestidos do Espírito Santo, eles começaram a ter uma mentalidade de interação. Eles começaram a ter uma mentalidade de interação, de interação, de interação, de interação, de interação, de interação. Eu vou repetir essa palavra: de interação, de interação, de interação. Uma palavra de interação, de interação, de interação. Por quê? Porque eles entendiam que já eram residência permanente do Espírito Santo. Eles não precisavam mais querer ser aquilo que eles já eram. Eles não precisavam buscar mais aquilo que eles já tinham. Eles tinham que aprender a interagir com o Espírito Santo. Queridos, nós precisamos aprender nisso. Aprender nisso. Conforme você interage com o Espírito, você vai sendo cheio, cheio, cheio. Por quê? A palavra cheio ali, a palavra cheio no original, ela não dá uma conotação de você receber mais daquilo que você já tem a plenitude. Ela dá uma conotação de você se esvaziar de você, para aquele que está dentro de você possa ter a completa governabilidade. O problema de nós acharmos que estamos tão vazios do Espírito Santo, não é porque Ele não está presente, é porque nós estamos muito donos dos nossos próprios narizes. Estamos muito dependentes. As nossas fórmulas funcionam, o nosso piloto automático ele já foi acionado. A nossa forma de ser e viver a igreja de Cristo, ser e viver o cristianismo, está muito no piloto automático e, consequentemente, isso vai entristecendo o Espírito Santo, isso vai apagando ele dentro de nós, mas ele não saiu de dentro de você, ele está aí dentro. Ele está aí dentro, mas na hora que você se desperta com alguns movimentos dele, aleluia, você começa a interagir com ele, e aquilo, aí esse rio de vida que está dentro de você começa a fluir, glória a Deus, aleluia. Por exemplo aqui, quantos aqui têm não só a presença permanente do Espírito Santo, mas já foram revestidos do Espírito Santo com evidências de novas línguas? Diga amém. Por exemplo, você não precisa ser aquele camarada que pega na manivela para falar em línguas estranhas. Você pode levantar falando em língua estranha, meu irmão. Você não precisa pegar na manivela. Algumas pessoas fazem: não, eu vou precisar ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio. Aí eu vou falar em línguas. Não, ao contrário. Você vai falar em línguas e vai continuar sendo cheio, vai começar a transbordar. A questão é que nós negligenciamos muitas questões por não termos uma base bíblica dos nossos conceitos. Bem, mas eu quero que você entenda isso dentro de uma perspectiva, então. Nós ativamos essas verdades que eu estou acabando de falar sobre elas, dentro de uma visão do que é avivamento, do que é permanecer em avivamento, do que é viver esse avivamento. Dentro da concepção que eu falei, a nossa geração, né, que eu falei lá no início, lá em Timóteo, capítulo 4, capítulo 3, você acha que a nossa geração está vivendo avivamento? Quantos acham que sim, quantos acham que não? Eu acho que não. Minha opinião pessoal. Talvez isso, um dormimento. Gostei dessa definição. Eu nunca tinha escutado, um dormimento. Nossa geração não está vivendo. O que temos experimentado do que as pessoas dizem ser avivamento, eu acho que não é. Por quê? Porque eu vou explicar daqui a pouco, cenas do próximo capítulo. Aleluia. Em primeiro lugar, por que nós, como igreja, não estamos vivendo o avivamento? Porque, em primeiro lugar, nós também somos retratados profeticamente na Bíblia como a geração de Laodiceia. Não só uma geração que se assemelha ao tempo de Noé, mas uma geração que se assemelha ao tempo de Laodiceia. E qual que é a visão resumida da igreja de Laodiceia? É uma igreja que não se enxerga. É uma igreja que não se entende o que ela é. A igreja de Laodiceia era mais ou menos assim, né? Eu sou rico, eu tenho tudo, eu posso entender todas as coisas. Essa é a concepção humana que a igreja tem de si mesma. Aí vem a voz profética cheia do Espírito Santo. Fala assim, não. Você é pobre. Você é pobre.
a sua vergonha já está exposta. Segundo, você não está enxergando nada. Terceiro, você não está enxergando nada. Você percebe que a concepção de Deus e a nossa concepção da nossa geração é totalmente equivocada. Nós só vamos começar a entrar no que eu considero avivamento no dia em que nós permitirmos sermos chacoalhados pelo Espírito e podermos nos enxergar em primeiro lugar. Enquanto você não se ver isso, sabe o que vai acontecer? Você vai vir em cultos pentecostais, você vai receber imposição de mão, cai no chão, levanta, vai receber profecia e sai empolgado, mas a sua nudez vai continuar descoberta. A sua cegueira espiritual vai continuar lá. E a sua prepotência de ser o que não é, ainda vai estar habitando seu coração. Então a primeira verdade é aquela que eu falei lá do início. Enquanto nós não passarmos pelo processo chamado arrependimento, e nesse caso agora eu quero chamar a um arrependimento pessoal e coletivo, se nós não nos enxergarmos de que nós não somos aquilo que achamos que somos, e que nós não estamos vivendo aquilo que nós achamos que estamos vivendo, e que não estamos desfrutando daquilo que nós podemos desfrutar, nós não vamos entrar no melhor de Deus para as nossas vidas. Não vamos entrar no melhor de Deus. A geração de Laodiceia é uma geração que não consegue se enxergar. E se você entender sobre a obra do Espírito Santo, Jesus falou, e Ele vai vir com vocês, para estar com vocês todos os dias. E qual que é o primeiro ministério do Espírito Santo? Ele vem nos convencer. O homem não muda o homem. Por isso que uma igreja, onde ela é tecnocrata, por isso que um ministério onde se faz valer muito mais a capacidade do homem do que do próprio Espírito, as pessoas não mudam de vida, elas mudam de religião, mas elas continuam com as suas mesmas práticas, ocultas, camufladas no manto de religiosidade. Se nós quisermos viver o melhor do Espírito Santo, nós precisamos estar dispostos a Ele mostrar-nos de fato o quanto estamos empobrecidos em Deus, e o quanto a nossa vergonha está aparente, e o quanto a nossa cegueira, ela é evidente nos céus. Outra questão importante, o nosso conceito de avivamento é um conceito extremamente humanista. Nós nunca estamos olhando o avivamento numa percepção celestial para a terra. Nós estamos olhando numa percepção humana. O que as pessoas olham por avivamento? As pessoas olham melhora de vida. Elas olham a si. Elas olham o seu contexto pessoal. O quanto os céus estão regando a terra, pouco importa. O quanto os céus estão invadindo a terra, pouco importa. O quanto os céus podem, de fato, proclamar as verdades que precisam ser proclamadas, pouco importa. Por quê? O que nós imaginamos sobre vida de Deus, o que imaginamos sobre presença de Deus, está relacionado em coisas que puramente vão ficar aqui com o anticristo. Pode observar o contexto de avivamento que as pessoas pregam. Elas pregam um avivamento terreno, elas pregam um avivamento humano, elas pregam um avivamento para satisfazer a vontade humana. Querido, avivamento nunca esteve em primeiro lugar centrado nas necessidades humanas. Avivamento genuíno, verdadeiro, bíblico, histórico, sempre esteve pautado em primeiro lugar quando o Espírito Santo pôde nos chacoalhar, quando o Espírito Santo pôde fazer de nós, como geração, como pessoas, como igreja, como ministério, fazer com que a gente pudesse se enxergar e ver a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa nudez, e como também o Espírito Santo pudesse trazer os valores dos céus para o nosso meio. Eu digo nosso, estou me incluindo na história dos avivamentos. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Nós não podemos continuar nessa pegada. Em algum momento nós precisamos nos convergir para o céu. E se você observar, aqui eu quero abrir um pouco o parênteses, todos os grandes avivalistas bíblicos e históricos foram homens que tiveram a percepção dos céus. Foram homens que tiveram uma visão de como as coisas eram lá para trazer aqui para a terra.
E isso está em conexão com a oração do Pai Nosso. O que Jesus nos ensina a orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. O que Jesus espera de nós é isso, que como igreja trabalhada pelo Espírito, e como igreja chacoalhada pelo Espírito Santo, como igreja que está de fato debaixo de uma influência, de um avivamento, a gente abandone a nós mesmos e o nosso estilo errado de viver e passamos a viver por um padrão celestial. Essa é a expectativa de Deus em relação ao avivamento. Então, o que nós temos presenciado muito não é avivamento, não, queridos. É ilusão. É ilusão. Ilusão da geração de Laodiceia. De um povo que se auto-engana. De um povo que está debaixo de muitas outras influências, menos do Espírito Santo. O que é avivamento então, pastor Jamal? Bem, vou fazer um pequeno suspense aqui, mas vou te responder no decorrer da mensagem. Primeira coisa que eu entendo sobre avivamento. Primeira coisa que eu entendo sobre avivamento. Todo avivamento, ele compreende reforma. Olha para o seu irmão e diga assim, todo avivamento compreende reforma. O Espírito vem e nos chacoalha, e a gente começa a ver a nossa nudez, e começa a ver a nossa pobreza, e começa a ver a nossa miséria, e começa a ver o nosso distanciamento daquilo que Deus pretende para nós, como igreja gloriosa, como nós, como geração. Então Deus começa a restaurar o padrão das coisas. Agora, por que nós temos tanta dificuldade de avivamento? Porque a gente pensa que avivamento, em primeiro lugar, é ganhar. Mas para começar, avivamento, você começa perdendo. Porque você vai ter que abrir mão das coisas que aparentemente parecem boas, mas estão na contramão de Deus. É um tempo de reforma. É um tempo de reforma. Não existe aquele avivamento em que a gente apenas se delicia com o Espírito Santo. Apenas a gente se delicia com a presença dEle. A gente apenas se delicia com a majestosa forma dEle agir. Não! O avivamento nos gera em nós um comprometimento reformador. Eu te desafio a ler todas as histórias do avivamento. Pelo menos eu li quase todas. E eu te desafio a você ler todas as histórias dos avivamentos bíblicos, o que estão nos seus 66 livros. Vocês vão perceber que sempre avivamento, ele teve início com um período de reforma. Segunda verdade, como é que você reforma? Você não reforma com habilidade humana, você não reforma com técnica humana, você reforma com uma visão celestial. O que é avivamento? Ele aguça novamente o prazer das pessoas pelas coisas eternas. Ele aguça novamente a mentalidade dos profetas para enxergar as questões celestiais. Ele aguça a mentalidade da igreja para se comparar não no parâmetro humano, social, mas sim no parâmetro celestial. Uma visão celestial. Não tem como. Você vai viver segundo a sua referência. Por que nós passamos momentos de dormimento? Porque a nossa referência é humanista. A nossa referência é aqui, ó. Aqui. Então está tudo bem para nós. Estamos ricos. Estamos vestidos. Temos colírio. Nossos olhos estão abertos. Mas quando você recebe a visão celestial, automaticamente vem o confronto, automaticamente vem o chacoalhar de Deus, e automaticamente somos consumidos por uma paixão de querer ver as coisas no padrão de Deus. E aí, meu irmão, escute bem, você vai passar para a terceira característica do avivamento. Você vai ter o confronto de reinos. Aleluia! E no confronto de reinos, meu irmão, é o reino dos céus contra o reino dos homens. É o reino dos céus contra o reino do inferno. É o reino dos céus contra o reino dos homens. É o reino dos céus contra o reino do inferno. E não é brincadeira, não. Ao ponto de Jesus, por exemplo, é o ícone de avivamento, quando ele encarnado desce e começa a combater
com a religiosidade da época. Marcos capítulo 7 fala sobre isso, fala assim: e vocês praticam muitas coisas em nome, né, de uma certa santidade, de uma certa religiosidade, mas na realidade vocês estão negligenciando a palavra de Deus. E vocês trocaram a verdade de Deus pelas doutrinas humanas. Vocês trocaram as verdades do reino por verdades naturais. Olha lá Marcos capítulo 7, você vê. E Jesus ainda fala assim: e não somente na questão do Corban, nesta e em muitas outras coisas, vocês estão invalidando a palavra de Deus para guardar a tradição humana. Queridos, avivamento, ele chacoalha a gente nisso daí. Aí que poucos são avivados. Porque a gente percebe o quanto nós estamos sendo governados pelo padrão humano e não pelo padrão celestial. O quanto estamos sendo governados por questões meramente sociais, não celestiais. O quanto estamos sendo governados por questões meramente políticas e eclesiásticas do que por uma visão celestial. É duro, mas é a verdade. Você percebe a dificuldade de vivermos avivamento em nossos dias? Quando vem o reino dos céus confrontando o reino dos homens, nós temos sérios problemas. Então, dentro dessa linha de pensamento, avivamento não pode ser compreendido apenas como Deus falar. Quem já ouviu essa definição? Mas quando Deus agir, mas quando Deus falar, mas quando Deus se mover, mas quando... Quem já ouviu isso aí de avivamento? Diga amém. Não tenha medo, eu já ouvi isso. E aí vem a segunda verdade sobre o que Deus falou comigo. Por que que nós não vivemos avivamentos? Avivamento não é quando Deus fala. Avivamento não é quando Deus se move. Você tem várias histórias da Bíblia que Deus se moveu e não deu em nada. Que Deus falou e não deu em nada. Que Deus operou e não deu em nada. Avivamento é quando eu e você, chacoalhados por Deus, mexidos por Deus, nas nossas estruturas mais internas, o Espírito Santo pode nos trabalhar, tirando toda a cegueira, mostrando a nossa vergonha, a nossa ideologia falsa. O Espírito Santo pode nos chacoalhar e ter-nos como parceiros que vamos interagir. Avivamento não é Deus falando, mas sim quando o homem interage com o que Deus fala. Eu vou te dar um exemplo bíblico disso. Atos capítulo 2, o texto que a gente mais ama de falar sobre avivamento. E ouviu-se um som vindo do céu como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E viram distribuídos sobre cada um deles línguas como de fogo. Agora olha, o texto termina dizendo assim: os quais, repita comigo, passaram. Mais forte, diga, passaram. Chacoalhe o seu irmão, diga, passaram. Mais uma vez, diga, passaram. Interação. Passaram a falar em novas línguas. E o que eles passaram a falar? Está lá, você vai percorrer no texto, você vai ver no mínimo 17 nações, você vai ver uma festa enorme, né? A religião sendo invadida sobre o sobrenatural, aí você vai ter o confronto à religião. Esses homens aí, eles estão loucos. Esses homens aí, eles estão embriagados. Esses homens aí, ó o confronto da religião, né? Estava uma festa que era para Deus, e Deus agindo na festa e... Ai, tem cada coisa na Bíblia que me faz rir. A festa era para Deus, e quando Deus apareceu na festa dele, não pôde fazer nada. Porque, meu Deus do céu. E aí, vamos lá. Aí eles começaram a zombar. Opa, aí se levanta alguém e diz, não, esses homens não estão embriagados, não. E aí você vai ver o contexto, nesse confronto. As pessoas que se permitiram ser chacoalhadas por Deus, se permitiram ser trabalhadas pela obra do Espírito Santo, falam assim: nós os ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa própria língua. Você vê que a interação da ação dos céus, a interação do movimento dos céus, fez com que Deus fosse conhecido na sua geração. Deus fosse conhecido das pessoas. Avivamento tem que percorrer esse caminho.
E quem são as pessoas que vão interagir? É só você ler o retrato dos 120 que estavam lá. Talvez você não vai ter a história de todos na Bíblia, mas vocês têm alguns ícones. Pedro, como é que Pedro chegou no cenáculo? Pedro chegou no cenáculo moído. A sua arrogância, a sua prepotência, a sua autossuficiência, a sua forma de ver a vida pela sua própria ótica já não existia mais. Quando Pedro chegou ali no cenáculo, ele estava mexido por Deus. Deus era o seu tudo, Deus era a única razão verdadeira da sua busca de vida. Pedro estava lá, tanto é que foi o primeiro que se levantou junto com os demais e começou a interagir com o Espírito Santo, em defesa da fé, em defesa do sobrenatural, em defesa do que os céus estavam promovendo na terra. Queridos, não adianta Deus se mover numa igreja que não está sendo chacoalhada por dentro pelo Espírito Santo. Não adianta. Vai ser só mais uma pregação, vai ser só mais um movimento, vai ser só mais um toque, vai ser só mais uma experiência. Cai, levanta, chora, isso não vai adiantar nada. Quem quer avivamento, diga amém. Você tem que clamar por uma mexida na sua vida. Você tem que clamar por um Deus que entra por dentro e tire a cegueira, e tire a arrogância, e tire a prepotência, e arranque o reino que não é reino de Deus de dentro de nós, e plante o reino dos céus dentro do nosso coração. Agora você acha que eu como pregador consigo fazer isso? Você acha que a religião pode fazer isso? Só uma pessoa pode fazer isso. Só uma pessoa pode fazer isso. Essa pessoa se chama Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não estiver trabalhando com você agora aí, você vai começar já a me criticar. Você já vai dizer assim, mas que pregador duro, que pregador sem amor. Ele não está vendo que eu vim aqui me expor para que se Deus fizesse alguma coisa comigo? Então, por isso mesmo que Deus está falando assim com você. Se você veio se expor, você está entendendo que eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando por Deus. Chacoalhados pelo Espírito, para podermos então ser voz, para podermos ser instrumento, para podermos interagir com Ele de uma forma em que de fato valha a pena a ação do Espírito. E por fim, aqui sobre o que eu entendo sobre avivamento. Avivamento, sempre, absolutamente sempre, absolutamente sempre, vai centralizar Cristo. O avivamento que é mais importante, o que está acontecendo no avivamento do que Cristo, ele acaba e produz pouco fruto. Você vai perceber aqui o grande ministério do Espírito Santo. Ele nem chama atenção para si. Ele entende quem ele é no corpo. Ele entende quem ele é na Trindade. Ele entende quem ele é dentro do seu espectro de ação. Ele não veio para falar de si mesmo. Dificilmente você vai ver o Espírito Santo falando com você, eu sou o Espírito Santo, viu? Sem mim você não pode fazer nada. Eu sou o Espírito Santo, eu que estou ensinando você a orar em língua estranha aí. Eu que sou o Espírito Santo. Você nunca vai ver o Espírito Santo fazendo isso. Pelo contrário, você vai ver sempre o Espírito Santo glorificando Jesus, 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 glorificando Jesus. Você está aqui comigo, queridos? Amém? Vamos aqui adiantar um pouquinho. Então, queridos, se nós quisermos de fato, se de fato mesmo, de verdade, profundamente, queremos avivamento, a gente tem que ter essas duas verdades que eu já falei hoje. Entender a nossa geração e que nós viemos de lá. Você não veio de Marte. Você veio dessa geração aí. Dessa geração antropocêntrica, dessa geração de Laodiceia, dessa geração do tempo de Noé. Você veio de lá. Agora, o como você está aqui é outra questão. Você está aqui com o mesmo comportamento de lá, com o mesmo sentimento de lá, com o mesmo espírito que operava lá, ou você está aqui chacoalhado pelo Espírito Santo? Quem pode dizer? Você. Você está aqui como aquele que come e bebe, casa e se dá em casamento? Você está aqui como aquele que pensa que é, mas não é, que tem, mas não tem, que está vestido, mas está nu? Quem determina isso é você. Ou você está aqui chacoalhado pelo Espírito Santo? Aleluia. Você tem que parar para pensar sobre isso. Então, se você olhar o que a Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução.
O que eu falei dessa geração? Nossa geração é uma geração dissoluta. Você acha que com o seu bom comportamento você vai se livrar dos espíritos que operam nessa geração? Você acha que com seu boa educação nobre e feliz você vai se livrar daquilo ali? Meu irmão, desculpe te falar, com esse tipo de espírito que opera no nossa última hora, você não vence com questões de educação moral e cívica. Você tem que vencer por uma vida cheia do Espírito. Eu não desprezo a educação. Eu não desprezo de forma nenhuma. Mas isso não vence. Você não adianta chegar para o diabo assim, sabe, Satanás, eu não quero que você opere em mim esse espírito antropocêntrico, mas afinal de contas eu venho de uma família tão nobre, eu sou dos 400 aqui de... Sabe, afinal de contas, o diabo vai dar risada de você. Fala assim, na realidade, é por isso que eu vou estar aí. Desculpa a minha brincadeira irônica, mas... Alguém está aqui e pode me ouvir com os ouvidos do Espírito Santo? Diga amém. Nós precisamos entender a obra do Espírito. Precisamos entender a forma dele trabalhar, dele lidar conosco, dele fazer de nós pessoas de fato diferentes para podermos interagir com ele, cooperar com ele, para podermos ser vozes, para podermos ser luz, para podermos ser sal, para podermos ser agentes dos céus na terra. Então não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. Aí entra a sua responsabilidade, mas enchei-vos do Espírito. Aí que novamente essa palavra encher, ela não parte de você receber o que você já tem. Ela não parte de você já ter o que você já tem, mas de você se esvaziar. Quanto menos você tem de si, mais você tem dele. Quanto menos você vive para você, mais você vive para ele. Quanto menos você está no seu reino, mais você vive no reino dele. Essa é a conotação de estar cheio. Porque senão, queridos, olha só uma mentalidade equivocada que vem na nossa mente. A gente vai e sempre fica buscando por alguém que parece que nunca está presente. Eu preguei agora domingo passado, lá na nossa igreja, eu quero tocar nesse assunto excepcional. Foi muito jóia que eu falei. Voltando lá para o texto de Atos, capítulo 2. Olha, ouviu-se dos céus um som veemente. Não é isso lá? Que encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo. E foi repousado sobre cada um deles. Repita comigo, sobre cada um deles. Mais uma vez, sobre cada um deles. Olha para esse irmão que vai te dar um pendrive de presente depois do culto. Estou brincando. Vai lá, olha para ele e diga assim. A nossa reunião pública... Diga para ele, nossa reunião pública... A nossa reunião coletiva é muito importante. Nós podemos nos ajudar, nós podemos cooperar um com o outro. Olha para eles, não tenha vergonha, não vai te morder não. Vamos lá, né? Vamos lá. Essa reunião coletiva ela é muito importante. Mas o mais importante, olha para ele e diga, o mais importante era você chegar aqui como quem cultivou bem aquela língua que está sobre a sua cabeça. O nosso problema é que a gente só sabe funcionar no coletivo. A gente não sabe funcionar no individual. A gente chega aqui, amados, morrendo. A gente chega aqui com um vazamento de óleo imenso. A gente chega aqui quase desviando. E o pastor, então, tem que se esgoelar para tentar fazer você sentir alguma coisa do Espírito Santo. E o pastor, então, tem que se desdobrar. Mas esse não é o contexto de igreja do avivamento. Esse não é o contexto de igreja que Jesus espera. Sabe qual é o contexto de igreja que Jesus espera? Que você funcione na coletividade. Mas por quê? Porque você cultivou bem aquela língua repartida sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Você cuidou do seu relacionamento com o Espírito Santo. Você cuidou, você deu atenção a Ele. Você percebeu a sua voz.
voz, você percebeu o seu toque, você percebeu a sua forma de trabalhar. Ele te convenceu do que precisava ser te convencido. Ele te dirigiu por onde precisava te dirigir. Ele te direcionou por onde podia te direcionar. E quando você chega aqui, você chega para transbordar, aleluia. Você chega aqui então para derramar sobre os irmãos. Você chega aqui para despejar sobre a igreja. Por quê? Porque você carrega o Espírito Santo dentro de você. Você não é um ser carente do Espírito Santo. Pelo contrário, você tem ele dentro de você. O que falta é cultivar esse relacionamento mais íntimo, esse relacionamento mais extraordinário, é cultivá-lo todos os dias. Você está lá dizendo: eu recebi algo especial na minha vida. Quem é? O Espírito Santo. Eu vou dar atenção a ele. Eu recebi algo extraordinário para estar comigo todos os dias. Quem é? O Espírito Santo. Eu vou dar atenção a ele. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Nós temos que aprender a valorizar a obra do Espírito Santo. Diga para você: eu tenho que aprender a valorizar o Deus residente em mim. Eu tenho que aprender a valorizar a sua forma de agir. Eu tenho que aprender a valorizar. Eu tenho que estar todos os dias atentos. Espírito Santo, e agora? O que a gente vai fazer agora? Aleluia. Eu acordo todo dia de manhã, eu pareço um maluco. Eu abro os olhos e Espírito Santo, aleluia. Qual vai ser a aventura do dia hoje? Oh, glória, aleluia. O que eu posso construir com você hoje? O que eu posso pregar com você hoje? O que eu posso operar com você hoje? Aleluia, glória a Deus. E às vezes o Espírito Santo fala assim: não, hoje você não vai estar no público, você vai estar no secreto. Fala: oh, aleluia. Eu já tranco tudo e já estou lá. Aleluia. Tem alguém comigo aqui? Mas se você não valoriza essa língua pessoal em você, espera o culto da quinta. Aí se não dá para o culto da quinta, meu Deus do céu, domingo, será que tem ambulância angelical que pode me levar para o culto? Porque eu estou numa inanição espiritual violenta. Está errado. Dá um chacoalhão em você mesmo, fala: está errado. Dá um cascudo em você espiritual, né? Porque não pode dar cascudo para valer, senão é masoquismo, ok? Né? Diga para você: está errado. Espírito Santo, me chacoalhe em relação a isso. Eu tenho que compreender que está errado. Eu tenho que valorizar a obra do Espírito Santo. Se você observar, querido, por toda a Bíblia nós temos essa valorização do Espírito Santo. Zacarias, em capítulo 4, versículo 6, diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. O próprio João, que falou a respeito de Jesus, ele também valorizou a obra do Espírito Santo, pois aquele que viria após mim vos batizará com o Espírito Santo e com poder. Aleluia. Jesus, ele valorizou a obra do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5, ele disse: fica em Jerusalém, aleluia. Versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo da promessa. Alguém aqui pode dar um glória a Deus? Aleluia. Os apóstolos valorizaram a obra do Espírito Santo. O próprio Paulo. Aleluia. Agora olha que coisa mais extraordinária que eu deixei para o final da valorização aqui. Havia um homem dentro da igreja que foi chacoalhado pelo Espírito Santo chamado Filipe. E ele, pastor Paulo, ele desce para Samaria e começa a fazer uma revolução ali, ó. Começa a fazer um barulho dos céus ali. Sabe o que começa a acontecer ali? Ó, olha o que começa a acontecer. Veja só, os doentes são curados. Aleluia. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Ó, vou tentar de novo. Os doentes são curados. Aleluia. Os endemoniados são libertos. Aleluia. A palavra do Senhor é pregada. Quantos ficariam contentes com um avivamento desse? Diga amém. Mas olha a mentalidade apostólica. Preste atenção. Vamos entender agora no Concílio de Jerusalém. Os relatos chegam lá. O que está acontecendo lá em Samaria? Os doentes estão sendo curados. Muito bem, parabéns. O que acontece mais? Os endemoniados estão sendo libertos. Ótimo, glória a Deus por isso. O que mais? Está vendo pregação da palavra, as pessoas estão se batizando. Muito bem, parabéns. Irmãos, é o avivamento que eu quero. Pessoa salva, pessoa curada, pessoa liberta. Amém? Mas não é a mentalidade apostólica. E eles fazem uma pergunta: por acaso,
Todos esses que foram salvos, todos esses que foram curados, todos esses que foram libertos, receberam o Espírito Santo? Não. Então a obra está incompleta. Hello? E vou te dar ainda mais uma questão para você valorizar. O próprio Jesus, 3 anos e meio de treinamento extraordinário, querido. Eu queria estar naquele seminário, 3 anos e meio com Jesus, vendo cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar, morto ser ressuscitado, leproso ser purificado. E os religiosos da época tendo que comer vespa endemoniada, porque Jesus dava no meio da goela dos caras. A coisa era pegada com Jesus, o negócio era forte ali. Pá, 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 pá. Jesus termina o seu ministério dizendo assim, ó. Tem mais 40 dias. Aí, nesse daí, eu queria estar. Aquela foi a colação de grau perfeita. 40 dias com Deus glorificado. O meu professor passando pela parede, entrando e saindo para dar aula para mim. Meu Deus do céu. Não tem ambiente para incredulidade como essa. Cadê o professor? Ela passa pela parede. Meu Deus do céu. Já pensou? Será? Vamos fazer um seminário desse, pastor? Você passa pela parede. Eu vou ensinar para vocês hoje sobre andar no poder. Não tem incredulidade, tudo que o cara ensinar, você faz, meu amigo. Bem, deixando as brincadeiras de lado. Eu acho que estaria bom, não estaria bom? Andar 3 anos e meio com Jesus. Ver cego enxergar, mudo falar. Surdo ouvir, paralítico andar. Leproso ser purificado, morto ser ressuscitado. 40 dias de seminário intenso sobre as questões do reino, está escrito lá em Atos. Aí ele termina assim, fala assim, mas não está suficiente. Fiquem em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, se nós não tivermos a mentalidade bíblica, nós nunca vamos chegar ao pleno avivamento que Deus proporcionou para nós. Nós nunca vamos desfrutar aquilo que Deus de fato tem prometido para nós. Nós temos que valorizar as obras do Espírito, nós temos que valorizar as obras do Espírito. Tem alguém aqui que está valorizando a obra do Espírito e quer que de fato o Espírito Santo venha e nos chacoalhe, que o Espírito Santo venha e mostre o que somos e de fato o que precisa ser mudado dentro de nós? Diga amém. Amém. Aleluia. Deixa eu terminar aqui, para a gente ter um tempinho com Deus aqui mais profundo. Eu comecei falando essa mensagem, que os tempos, o dia e a hora profética são assemelhados aos dias de Noé. Quem estava aqui e ouviu, diga amém. Amém. Mas eu quero te falar uma coisa, queridos. Os dias de Noé não foram marcados só por problemas. Os dias de Noé não foram marcados só por delinquência. Sabe o que tinha nos dias de Noé? Sabe o que tinha nos dias de Noé? Tinha Noé. Vocês estão dando risada? Se os nossos dias são dias como Noé, Deus espera também que a nossa geração tenha Noés. Homens que estão sendo chacoalhados por Deus. Homens que não vão ter medo de entrar nas loucuras de Deus. Homens que não vão ter medo de apostar na visão celestial. Homens que vão trabalhar para valer no reino dos céus. Aleluia. Porque nos tempos de Noé houve grande salvação. É o que vai acontecer na nossa geração. Porque no tempo de Noé foi tempo também de salvação. Foi tempo de construir o ministério que correspondeu aos céus, foi tempo de interagir com os céus, e eu creio que mesmo que estejamos passando por dias de dissolução, existe uma geração de Noé, existem homens e apaixonados pelos céus, existem homens e mulheres que querem mais de Deus, que podem dizer sim, Senhor, eu quero, tira da minha vida o que precisa ser tirado, mexa comigo o que precisa ser mexida, chacoalhe comigo, mexa com toda a minha estrutura, porque eu quero construir algo para o Senhor, algo que o Senhor possa usar para a sua glória, algo que o Senhor possa manifestar a sua glória, algo que o Senhor possa tocar a minha geração. Aleluia! Não há só problemas na geração de Noé, existem homens sendo chacoalhados pelo Espírito Santo. Eu estou aqui nessa igreja gostosa e maravilhosa. Sabe por que eu estou feliz? Eu estou feliz principalmente por uma questão básica. Porque eu vejo que vocês estão sendo chacoalhados pelo Espírito Santo. Meu irmão, no que vai dar isso, vocês nem imaginam.
Isso é só o começo, querido. Isso é só você só está entrando na moinha. Na hora que você sair de lá, você vai ver que a Bíblia fala que Jesus, quando ele entrou no deserto, enfrentou ali principados e potestades e venceu a si mesmo. Mas quando ele chegou lá do outro lado, a Bíblia fala, e saiu no poder do Espírito Santo, e saiu no poder do Espírito Santo, e saiu no poder do Espírito Santo. Aleluia. Eu posso contar quantos Noés eu tenho aqui na geração de Noé. Quantos homens que são dispostos a dizer, eu vou entrar nas loucuras de Deus, eu vou acreditar naquilo que ninguém acredita, eu vou ver aquilo que ninguém vê, eu vou fazer aquilo que ninguém está fazendo. Por quê? Porque eu estou entendendo de Deus, eu estou entendendo de Deus. Vamos, interaja com Deus, diga, Deus pode contar comigo. Eu estou vivendo uma geração de Noé, uma geração dissoluta, mas eu sou aquele a quem encontrou graça, porque eu sou apaixonado pelos céus, eu sou apaixonado pela glória, eu sou apaixonado pelo Deus que faz infinitamente mais, abundantemente além do que a religião e os homens podem fazer. Glória a Deus por isso. Eu comecei pregando que nós somos a geração de Laodiceia, a geração que compreende esse tempo profético na última hora, no último dia. Somos a geração de Laodiceia. Mas, querido, não existe só problemas na geração de Laodiceia. E aqui eu quero que você olhe com muita atenção. A geração de Laodiceia é o melhor momento de você fazer negócios com Deus. Deus é um tremendo negociador. Por que vocês estão me olhando com essa cara de mineiro? A primeira negociação é que Deus está dizendo assim, eu estou te propondo uma solução. Há uma solução. Capítulo 3, versículo 18 diz, há uma solução. Eu quero te aconselhar. Por mais que esse espírito esteja atuando, por mais que a característica dessa geração, eu quero te aconselhar. A você que está me ouvindo aqui, ó. Você que veio nesse lugar, não por acidente, mas por cristocidência. O Senhor diz, eu quero te aconselhar. Em primeiro lugar, se enxergue, cara. Se enxergue. Se enxergue. Você não é aquilo que você está dizendo que você é. Você não tem aquilo que você diz que você tem. Você precisa quebrar essa estrutura de orgulho. Você precisa quebrar essa estrutura de vaidade. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. Senão o espírito de Laodiceia vai continuar operando na sua religiosidade. Laodiceia não é uma geração perdida. É uma geração religiosamente perdida. Acho que vocês não entenderam. Não é uma geração impiamente perdida. É uma geração religiosamente perdida. Se enxergue. Se enxergue. Mas não se mate depois que você se vê, no sentido de dar cabo da própria vida. Fala, Deus, é verdade, eu pensei que tinha, mas não tinha, que era, mas não era, e que via o que não via. Então, Deus, tá bom. Então, agora, você acabou de ser membership dos céus. Então, vamos fazer negócio. Houve arrependimento? Então, vamos fazer negócio. Eu quero que você compre ouro refinado por mim. Quem quer avivamento aqui, diga amém. Então olhe para o seu irmão e diga assim, avivamento passa por um enriquecimento celestial. Olhe para o seu irmão e diga assim, onde está a sua riqueza hoje? Compre ouro de mim, diz o Senhor, de mim. Eu não vou poder me deter muito sobre isso aqui. Isso aqui é uma mensagem muito boa, por sinal. Nós temos que aprender a fazer negócio com os céus. O lugar aonde a traça e nem o ladrão. É lá que a nossa riqueza tem que estar. É lá que a nossa riqueza tem que estar. Uma outra questão, agora eu vou falar do Brasil. Eu vim aqui também como profeta hoje. Por que o Brasil, ainda que tenha tido muitas profecias com relação a ser o celeiro do mundo. Quem já ouviu isso daí? Diga amém.
Já ouviu? Já ouviu mesmo isso aí? Olha, e por que não é? Eu vou te explicar por que a igreja brasileira não é o celeiro de avivamento do mundo. Abra comigo, capítulo 3 de Malaquias. Não vai ser o versículo 10, pode ficar tranquilo. Quem está sendo chacoalhado pelo Espírito aqui, diga amém. Irmão, mas assim, ó, sabe o que eu estou percebendo no mundo espiritual aqui? Mas tem assim um reservatório aqui assim. Na hora que o anjo assim só dá uma cutucadinha assim com a agulha, assim, mas está esperando a sua interação. Ele está esperando você vir. Porque você só experimenta de Deus aquilo que você quer experimentar de Deus. Você nunca vai comer mais do que a sua fome te levar a comer. Você nunca vai beber mais do que a sua sede te levar a beber. Quem tem sede, venha e beba. Quem tem fome, venha e coma. Deus espera muito mais de nós do que você pode imaginar. Achou aí? Malaquias 3? Olha o que acontece. Igreja brasileira, me escute, por favor. Eis que envio o meu anjo, ou seja, o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, que como a potassa, né, dos lavandeiros faz o seu trabalho, irmãos. Ele vai se assentar como derretedor e purificador de prata. Então o que ele vai fazer? Ele vai purificar os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão então ofertas justas ao Senhor. Preste atenção, igreja brasileira. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros dias. Então eu, diz o Senhor, preste atenção, aqui você vai ver o retrato do Brasil. Então eu, diz o Senhor, grife aí, chegar-me-ei a vós outros para juízo, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Por que nós, mesmo crescendo em números, a feitiçaria não diminui no Brasil? Nós, como igreja brasileira, não sabemos lidar com dinheiro. Você não imagina, querido, sobre esse negócio de comprar ouro refinado pelo Senhor. Nós, como igreja brasileira, não sabemos lidar com dinheiro. E não existe avivamento sem enriquecimento. O avivamento passa pelo enriquecimento, porque o avivamento está conectado com as nações. O avivamento não está localizado em uma só comunidade. O avivamento é para as nações, o avivamento é para os povos. Então ele se virá rapidamente contra os feiticeiros e contra os adúlteros. Por que nós, como geração brasileira, somos tão promíscuos? Mesmo a igreja crescendo em números, os escândalos sexuais são tão grandes, não sabemos lidar contra dinheiro. E contra os que juram falsamente. Por que a gente vê tanta mentira no Brasil? O brasileiro nasce com o DNA da mentira. É impressionante isso. Nós mentimos descaradamente, acreditamos na nossa mentira. Então eu mesmo, Senhor, virei contra os que defraudam o direito do salário dos trabalhadores. Por que o brasileiro é tão roubado? Trabalha e não enriquece, trabalha e não enriquece, trabalha e não enriquece, trabalha e não enriquece. Eu, Senhor, virei e resolverei o problema das viúvas e dos órfãos, e que torcem o direito. E aí vai. A igreja brasileira não faz negócio com Deus. A igreja brasileira não sabe lidar com os dízimos e com as ofertas. A igreja brasileira não sabe lidar com o que é sacrificado para o Senhor. Isso vira enriquecimento próprio. Isso vira enriquecimento próprio. Isso vira enriquecimento próprio. Deus dá dons e o cara enriquece com os dons ao invés de investir no reino. E nós queremos avivamento, porque isso está errado. A gente tem que mudar as nossas concepções. O avivamento vem mudar a nossa forma de pensar nas coisas. Avivamento é reforma, avivamento é reforma, avivamento é reforma. Alguém está aqui, pode dizer amém? Amém. Eu sei que esse texto deve ter assustado vocês, mas a gente tem que saber comprar ouro de Deus. Riqueza, o dinheiro do reino tem que ser usado para o reino.
Mas não estou falando do dinheiro que entra aqui como dízimos e ofertas. Eu estou dizendo o dinheiro que está no teu bolso. Esse dinheiro é do reino. Nós clamamos por avivamento e não investimos dinheiro nele. Eu estou te dizendo assim, ó, vem comprar ouro de mim, meu filho. Vem comprar ouro de mim. Eu estava conversando com um jovenzinho, pastor, e eu assim, acho que eu fui meio agressivo com ele. O dia que eu for encontrar, eu vou pedir perdão para ele. Porque ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu não consigo investir muito em missões, eu não consigo investir muito na obra de Deus. Eu falei assim, mas por que não, meu filho? Ele falou assim, não, por causa disso, por causa daquilo outro e tal. E aí, assim, meus olhos, assim, meio que profeticamente, me voltaram para os tênis dele. Ele estava com um tênis de uns R$800 ali. R$800. Tem algum problema usar um tênis de R$800? Não. Não. O meu sapato não custa baratinho, ele é bem caro. Então não tem problema com isso. Aí eu olhei para aquele jovem e falei assim, mas por que você tem problema? É porque eu não tenho dinheiro. Aí eu falei assim, mas cara, você pagou R$800 no tênis, você não tem dinheiro. Ele falou assim, não, pastor, mas eu paguei em 10 vezes. Eu falei assim, mas você pode dar em 10 vezes obra para missão, dinheiro para missão. Quem disse que você tem que dar 800 de uma vez? Eu aconselho, compre de mim ouro refinado. Onde está a sua riqueza? Eu vou te dizer onde está, onde você mais investe. Nós queremos o Espírito Santo, nós queremos ter relacionamento com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não vai se corromper a você, meu amigo. O Espírito Santo não vai fazer cosquinha na sua barriga. O Espírito Santo não vai te deixar confortável no seu pecado. O Espírito Santo não vai te deixar a viver essa vidinha medíocre que você possa imaginar. Você tem que sair da influência de Laodiceia. Quem está disposto, diga amém. Aí ele continua dizendo, eu quero que você compre agora roupas para que a sua vergonha não seja o quê? Exposta publicamente. Exposta publicamente. Santidade. Não existe vida no Espírito sem santidade. É impossível. A vida no Espírito produz santidade. A vida no Espírito produz santidade. Jesus não é ministro do pecado. Está escrito. Ele não é ministro do pecado. Eu peguei um casalzinho esses dias. Esses dias não, já faz um bom tempo. Aí o Espírito Santo me revelou que eles estavam comendo a sobremesa antes do jantar. E foi bem assim que o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, vem cá, eu quero conversar com vocês. E eu não tenho problema nenhum com isso. O Espírito Santo está me mostrando que vocês estão tendo uma atividade sexual antes do tempo. Eu estou aqui em amor, eu quero falar para vocês. E peguei os vários textos e tal, e etc, e tal. Né? E aí eles pegaram e descaradamente confessaram o pecado. Descaradamente assim, é verdade, pastor. Nós estamos mesmo comendo a sobremesa antes do jantar. Falei, e aí? Aí o camarada, membro da diretoria de igreja, falou assim, pastor, eu vou casar com ela, eu vou passar a minha vida inteira com ela. Como que eu não vou provar antes, pastor, para saber se eu gosto? No momento que ele falou isso para mim, eu falei assim, cara, posso te falar uma coisa? Você se considera cristão? Ele falou, sim, pastor. Você se considera salvo? Sim, pastor. Eu falei, você tinha que rever seus conceitos. Sabe o que aconteceu? Deus falou com ele. Falou ou não falou? Sabe onde ele está hoje? Saiu da diretoria da igreja, está no mundo. Comendo todas as sobremesas possíveis que ele possa encontrar pela frente. Por quê? Não, irmão, esse já está queimado. A gente tem que refrigerar esse cara aí. Mas avivamento, repito, avivamento. Mais forte, diga avivamento. Não é quando Deus fala. Mas é quando nós interagimos com o que Deus falou. É ali que acontece o avivamento. Avivamento pessoal, depois se torna coletivo. E eu vou terminar dizendo. Compre de mim colírio. Irmãos, escute o que eu vou dizer pelo Espírito Santo. Nós precisamos voltar a ter os olhos abertos para os céus. Você tem que ter uma visão celestial do que é ser igreja. Você tem que ter uma visão celestial do que é ser igreja gloriosa.
Você tem que ter uma visão celestial do que é viver como igreja nas mãos do Senhor da nossa geração. Você tem que ter essa concepção. Você não tem que olhar a igreja para você. Você não tem que olhar a igreja para as suas necessidades, ainda que você tenha aqui a capacidade, todas as ferramentas necessárias para ser suprido. Isso já é teu, você não deveria lutar por aquilo que já é teu, isso é teu, isso não deveria ser a sua vida no Espírito, chacoalhado pelo Espírito, embriagado pelo Espírito, possuído pelo Espírito, tomado pelo Espírito, deveria ser eu vou nessa igreja. Quem é membro dessa igreja, diga bem. Então diga comigo, se depender de mim, eu vou lidar bem com essa língua que está sobre a minha cabeça, aleluia. Aleluia, diga para quem essa igreja vai ser conhecida, a igreja do fogo, a igreja do Pentecostes, a igreja do avivamento, que depender de mim, sabe por quê? Porque essa é a visão que eu tenho da igreja, eu venho aqui para transbordar, eu venho aqui para embriagar-me, não, eu venho aqui para, como embriagado, eu já venho trazido, carregado, eu não vou embora carregado, aleluia, eu já venho cheio do Espírito. Em algum momento o tratamento de óleo na semana foi muito intenso, não deu tempo de recuperar, você vem aqui dar uma recuperadinha, não tem problema nenhum também, mas concepção do que é ser e viver como igreja. Queridos, o que eu estou ansiando, no bom sentido da palavra, assim, desejosamente ansiando pelo Espírito, é que Deus produza em nós essa fome, essa sede, esse desejo de querer ser realmente possuído por Ele, mas não só das coisas gostosas, mas de uma visão celestial, de uma forma de ser e viver igreja gloriosa, de uma forma de impactar a nossa geração, de uma forma de nós podermos de fato vivermos o melhor de Deus. Eu tenho pregado isso, eu estou vendo a luz, sabe por quê, querido? Ainda que os tempos sejam tempos de apostasia, ainda, querido, que os últimos dias sejam dias tenebrosos e a última hora seja a hora terrível, a Bíblia fala também que os últimos tempos serão tempos de Noé, serão tempos de gente que está negociando com os céus e não com a terra, e são tempos que a Bíblia já prometeu do Espírito ser derramado sobre toda a carne, tempo de uma paixão celestial, como diz a palavra em Apocalipse, vem Senhor, uma paixão profunda por Ele, uma paixão profunda pelos céus, uma paixão profunda por Jesus, uma paixão que nos constrange, uma paixão que nos faz querer ser diferente, de mudar de vida, de mudar de comportamento. Eu sinto que o Espírito quer trabalhar conosco hoje, não só hoje. Eu quero saber quem está disposto a viver esse tipo de avivamento aqui. Aleluia, quantos améns gostosos. Será que nós podemos ter um pouco de música em louvor e adoração ao Senhor aqui? Eu gostaria tanto que você que quer e entendeu, que quer ser chacoalhado por Deus, que quer ser chacoalhado pelo Espírito, que quer realmente uma vida no Espírito, não só pelas experiências gostosas. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Toma a sua liberdade, vem aqui na frente. Vamos nos misturar aqui. Eu não sei se você vai ajoelhar aqui. Eu não sei se você vai se derreter aqui no chão. Eu não sei. Mas eu gostaria que você saísse do seu lugar. Venha. Querido. Venha. Meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda. Xerele mandarola mansori anderele. Xerele candorolo mandarala mais. Xerele candorolo mandre. Xerele candorolo brava sandri anderela mais. Venha para frente. Venha, sem precisar empurrar um pouquinho essas cadeiras para trás. Eu acho que nós não vamos causar nenhum dano muito grande para a estrutura. Xerele comborola sandri anda. Meu Deus, quanta gente. Vem. Não permita essa palavra passar de você. Não permita. Meu Deus. Irmãos, estava uma unção tão forte aqui. Eu estou sem força até para falar. Chorecandorobia santa te que meu bobo chequeias. Checando Robi Santo, fale com o Espírito Santo. Fale com Ele, fala, mexe comigo, Espírito Santo. Mexe comigo, Espírito Santo.
Me coloque dentro desse contexto. Me coloque dentro desse contexto da última hora. Oh, Espírito Santo, faça-me ser livre de mim mesmo. Espírito Santo, faça-me ser livre do espírito que opera nessa geração. Espírito Santo, tira de mim uma visão humanista, terrena, uma visão superficial da obra da igreja. Faça-me ter uma visão celestial. Vem, Espírito. Vem, 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 vem. Vamos, deixa Ele chacoalhar você. Deixa Ele chacoalhar você. Deixa Ele chacoalhar você. Deixa as lágrimas voltarem aos seus rostos. Deixa a paixão ser reacesa no seu coração. Deixa as línguas estranhas voltar a sair da sua boca com fogo. Se você não tem palavras para orar, ora no Espírito. A Bíblia fala que quem ora em línguas, ora bem, ora bem, ora bem, ora bem. Show! Vamos, flua, 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 flua. Seja intenso, interaja com a palavra que você ouviu. Se você entende que foi Deus quem falou com você, se você entende que foi Deus quem produziu isso em você, interaja com Ele. Isso, isso, isso. Isso, eu sinto alegria no meu espírito, porque eu estou vendo interação. Eu sinto alegria no meu espírito, porque eu estou vendo um povo apaixonado, um povo que quer coisas sérias, um povo que não quer a aparência da religião, mas quer a realidade dos céus. Vem, Espírito, vem mesmo. Flua, 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 flua. Flua, flua. Eu quero encorajar você que é batizado no Espírito Santo a orar em novas línguas. Ore forte, ore forte, ore forte, ore forte. Orar em línguas é a forma de você liberar o rio dentro de você. Ore em línguas, ore, libere esse rio represado. Libere esse rio represado, libere. Flua, 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 flua. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que trabalhar, que glória. Espírito Santo, nós estamos nos entregando ao Senhor. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu digo. Isso, vamos, 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 vamos. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Os céus estão aqui, os céus estão aqui. Transborde, 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 transborde. Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua. Você tem um rio dentro de você, meu querido. Esse rio é chamado Espírito Santo. Ele pode fluir. É uma arma espiritual, é uma forma de você se relacionar com Deus. Ore em línguas, ore em línguas. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, com evidências de línguas, eu estou orando por você agora para que haja uma liberação das línguas e você passe a falar em novas línguas e você flua em novas línguas.
Oh, vamos. Você não encontra palavras humanas às vezes para interagir com Deus. Você não encontra palavras para ir tão profundo. Mas se você ora no Espírito, você consegue. Se você ora no Espírito, você vai. Se você ora no Espírito, você mergulha mais profundo. Flua. Cresça no nosso meio, Deus. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Deixa Ele trabalhar. Deixa o Espírito Santo te chacoalhar. Deixa o Espírito Santo te chacoalhar. Deixa ele vir, deixa ele operar. Não tenha vergonha do Espírito Santo. Flua. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, Senhor, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu te... Meu Deus, que unção que está aqui. Que presença gloriosa de Deus nesse lugar. Que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Aleluia. Se você pode, coloque as mãos sobre o ombro do seu irmão que está aí à sua direita, à sua esquerda. Comece a transbordar sobre ele. Ore por ele. Fluam juntos. Vamos. Espírito, Jesus, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, vem sobre mim, Senhor, vem sobre nós. Flua. Fogo. Eu quero mais. Vem sobre mim, Deus. Vem sobre mim, porque eu quero mais. Fogo. Seja batizado com fogo. Fogo. Vem sobre nós, Senhor. E enche. Isso, intenso na adoração. Profetizem com a música. Profetiza. Vem transbordar, Senhor. Vem transbordar das águas. Vem transbordar, Senhor. Os pastores do ministério, os líderes do ministério autorizados pela liderança, imponham as mãos. Pratique a doutrina de imposição de mãos. Profetize sobre eles. Batismo de fogo. Água viva. Eu quero beber.
quero transbordar com águas vivas. Eu quero transbordar, Senhor. Eu quero transbordar, ser cheio de água viva. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Continue adorando. Eu só quero um espaço aqui no meio aqui. Eu quero os líderes da igreja aqui, as pessoas autorizadas que estão aqui essa noite. Vocês que estão numa incumbência de liderança, eu não sei qual área da igreja. Eu quero vocês aqui, ombro a ombro aqui na frente. O Espírito do Senhor está me pedindo para eu orar para vocês, por vocês, para liberar uma unção de ousadia. Uma unção de ousadia para vocês fluírem com ousadia. Fluírem com ousadia, fluírem com ousadia, fluírem com ousadia. Vocês vão ser embriagados do Espírito Santo. Embriagados. Eu gostaria que algumas pessoas viessem aqui para me ajudar a segurar essas pessoas. Muitos vão sair daqui embriagados. E vocês da adoração sejam intenso, intenso, intenso. Intenso, intenso, intenso. Intenso, intenso, intenso. Eu quero beber água viva, água viva. Eu quero beber. Oh, aleluia. Se nós tivermos alguém que possa servir, ficarem atrás desses líderes, eu vou descer e impor as minhas mãos sobre vocês. O espírito de ousadia, esse espírito de intimidação, que vocês ficavam presos por dentro aqui, presos por dentro. Vocês sabem o que tem que fazer, vocês entendem o que tem que fazer, mas está preso por dentro, parece que não consegue romper. Hoje vai romper, hoje vai romper, hoje vai romper, vai romper, vai romper, vai romper, vai romper, vai romper.